Então, vamos começando. Comecei a gravar, a gente já falou de quem não está aqui, né, Ricardo? Já falamos mal de quem não está aqui. E então vamos dar Exatamente. início. Bom, pessoal, a... deixa eu ver aqui. Ah, já está no final aqui, deixa eu voltar. Estava revisando. É, o... Essa aula vai ser muito boa porque a turma de vocês pratica bem, então vai ser bem prática e didática. E geralmente é um conteúdo um pouco chato de se falar, porque fica muito no limbo da imaginação, né? Então, no slide que eu mandei para vocês, eu pulei essa parte dos pulsos, que é só aquela introdução dos pulsos, e mandei só essa parte do pulso patológico, tá? Que é o interesse da nossa aula, né? Então, o clássico do pulso, nós temos alguns, tá? Do clássico do pulso. Esse livro aqui tem em PDF, acho que vocês já têm ele, né? E vai falar um pouco sobre os livros do pulso, né? Então, são vários livros que foram achados sobre a pulsologia chinesa e o que a gente propõe são 4 frentes, né? Que vai dar um total de 28 pulsos, né? São 7 pulsos de excesso e 8 de insuficiência. Então, a gente tem aí 15 pulsos de excesso e insuficiência. Então, muitos só falam desses 15 pulsos, 15 e 16 pulsos. Tem um a mais que eles colocam também. Outros autores trazem os 9 pulsos irregulares, né? E aí esses pulsos irregulares ou de conexão é uma outra forma de trazer os pulsos de excesso e insuficiência. E a última frente só são 4 pulsos, tá? Que é um pouco da mistura deles, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre eles, né? Então são esses daqui, né? São 7 Yang e 8 Yin, né? Características do pulso, que é muito comum de se achar. Claro, segundo, né, os textos clássicos, tem 64 variações, mas só 28 são perceptíveis. Dessas 28, a maioria é repetitiva, né? Então, o básico são essas 7 Yang e 8 Yin, né? Então, as 9 são variações dessas mesmas 15, né? E as 4 suplementares foram achadas em outros textos, tá? Então, dá esse total de 28 pulsos patológicos, mas como vocês vão ver, alguns vão se repetir, né? Então, os 7 aspectos superficiais, que são mais yang, né? Então, vai ter o sentido na superfície, como uma folha, né? Deslizando sobre a água. E aí nós vamos ter... pessoal, caso eu esqueci e acabei botando para ter que aceitar as pessoas entrarem, aí se tiver alguém, vocês avisam, tá? Mas acho que ninguém vai chegar mais, não. Se chegar mais alguém, vocês avisam para aceitar na sala. Então, tem essa relação de uma folha flutuando sobre a água, né? Que seria a gente repousar o dedo sobre um pulso. E aí, nesse repousar, nós vamos ter o pulso sobre um elemento, tá? E esse pulso sobre o elemento, quanto mais superficial, mais o emocional do elemento a gente vai estar avaliando, tá? Então, se eu consigo tocar sobre o pulso e sentir a parte mais superficial, a epiderme dele, é para eu sentir ele pulsando, tá? Ou seja, eu sinto o fator de movimento do corpo, né? Então, o movimento é para ser perceptível, tá? Então, tocou ali, o mais superficial, você vê como é que está o fator emocional. Se está muito forte, muito acelerado, é o estado emocional que está muito aflorado, tá? Seja medo, seja raiva, seja tristeza, né? A questão da angústia, seja preocupação ou seja alegria. Cada um vai estar num órgão, beleza? Então, cada ponto, então, quando eu toco aqui em cima no meu braço esquerdo, no primeiro ponto, eu estou em cima do elemento fogo, né? No braço direito, na terceira posição, também estou sobre o elemento fogo. Então, agora, eu tocando no meu elemento fogo da esquerda, está tudo bem. Eu consigo sentir o movimento e está tudo dentro mais ou menos do normal.
Quando eu toco aqui na posição 3 no braço direito, eu sinto muito forte. Então, quer dizer que o fogo ministerial está em excesso, que tem a ver com prazer. Tá? Então, excesso de prazer, excesso de motivação, de alegria, é no fogo ministerial. A alegria em si, a questão da missão, da realização, é no fogo imperial, tá? Aí vem o elemento madeira com a raiva, né? Ou criatividade. Então, quando eu estou com a questão de pensamento, desenvolvimento muito acelerado, vai estar no elemento, né? Na altura do homem, no elemento ou madeira ou no elemento terra. Se está muito no elemento terra, eu percebo um movimento mais forte, é porque essa criatividade está me gerando preocupação. Tipo, vou montar uma aula, o elemento madeira vai ficar aflorado. Se eu tá no elemento terra, então já é uma questão de preocupação, tá? E por aí vai, tá? Então, quanto mais yang, mais energia superficial, né? E é o que se obtém na pressão mínima sobre a artéria. Então, quando a gente aprofunda e sente realmente a artéria, a gente vai estar sobre o órgão yang, que é o que a gente chama de víscera, né? Então, a gente vai ter essa energia, que muitas vezes é a energia da superfície, é a energia wei, é a energia defensiva, e aí a gente vai encontrar problemas que eu posso estar me defendendo energeticamente ou no início de um problema, né? Ou seja, o problema está tendo contato em mim e eu vou ter que reagir, tá? Então, os pulsos, esses 7 são mais yang, são perceptíveis ao toque, tem a polpa dos dedos na artéria, o pulso externo indica uma invasão externa, né? E os pulsos mais profundos seriam problemas mais in, né? Ou seja, doenças mais graves, doenças que já estão na matéria, e aí a gente vai ter nos pulsos mais profundos, tá? O pulso superficial indica síndromes superficiais, quer dizer que a doença encontra-se na superfície do corpo, tá? Então a gente vai encontrar o início de um problema ou contato com algum problema, tá? Ou um aspecto yang, ou seja, um aspecto mais energético ou emocional do problema. Pulso superficial pode ser normal, né? Então, o pulso superficial, a gente pode encontrar ele regular, ele pode estar superficial e fraco, que mostra uma fragilidade ou uma estagnação, então está parado ali a minha energia, está estagnada, está parada, e aí é um sinônimo de fraqueza, a energia não está circulando, né? Já se ele é irregular ou acelerado, aí a gente já vai ter excesso da energia defensiva e junto com a energia de ataque, né, que está sendo atacada. Então, quando na superfície a gente encontra ele fraco, mostra uma fragilidade da energia defensiva e o comprometimento da resistência imunológica do corpo. Quando é irregular, a gente vai ter uma alteração que o meridiano principal está mandando para a superfície, né? Podendo ser apenas um estado de enfraquecimento do órgão, né? Ou uma resposta realmente do corpo em questão da energia circulando, tá? Por exemplo, ao meio-dia é normal o meu pulso mais superficial no elemento fogo está mais yang, né? Por conta da circulação energética. Esses superficiais vão ter o flutuante, o deslizante, o pleno, cheio, né? O vasto, transbordante, foi onde a gente parou na nossa aula, o contraído, tenso, o dicróico, que ele é como se fosse a questão da cebola, né? A gente comentou também, o galho da cebola, e em corda de arco, que ele é tenso, é como se eu estivesse tocando numa corda de um arco e flecha, ou na corda de um violão bem intensa. Então vamos lá. Pulso flutuante. Ele é o mais superficial, né? Então o dedo elevado apresenta um excesso quando pressionado e quando a gente aperta ele meio que ele foge do dedo, ele flutua, né? Então é como se ele em excesso quando eu toco na superfície eu sinto, quando eu aprofundo um pouco e toco na artéria, ele dá uma característica de insuficiência, tá? De deficiente. É sentido tanto quando tão logo os dedos toquem na pele, mas se torna marcantemente menos perceptível quando se aplica uma pressão. Então, né, quando eu toco, eu sinto ele pulsar, ou seja, geralmente é aspecto mais emocional, né? E
quando eu aprofundo e sinto a artéria, ele some. Então, quer dizer que a minha energia do meridiano Yang está fraca, tá? Então, mostra essa alteração. Então, geralmente, ele é sem força, vazio na superfície. Não tá passando os slides não pra gente, não. Ah, O slide nosso tá parado. valeu, tá? Silésia que botou aqui, que eu não tava, nem tinha sacado. Ah, então, a gente está falando sobre cada um deles, né? O flutuante tem esse aspecto, tá? De ser bem superficial e quando a gente aprofunda e sente a artéria, ele vai sumindo, tá? Então, ele é sem força, né? Tem a questão do vazio na superfície, então mostra uma vulnerabilidade, tanto emocional, né? Como da víscera, tá? Então, indica uma doença de superfície que é, refere às doenças contra agente patogênico. Então, a gente pode ter questão de problema de frio, de calor, de umidade, tá? E também a questão do aspecto emocional, tá? Ele com força e plenitude na superfície, a gente vai observar, né? Logo que a gente toca e a gente percebe ele muito forte, são agentes patogênicos externos atacando a superfície. E aí a pele fica tensa, tá? Sintomas de superfície, né? Expressa a localização de agente patogênico nos meridianos e nos colaterais, ou seja, nos meridianos mais profundos, né? Os secundários ou na superfície do corpo, né? Na própria pele. Exemplo, um pulso flutuante, acelerado e amplo. Aí a gente vai ter que o paciente já mostra que a barreira dele tá tendo um ataque, né? Então, o pulso flutuante tocou, você já sente, quando aprofunda, sente o meridiano e ele está muito forte, aí mostra que o paciente está tendo um excesso de alguma energia, geralmente é a briga da energia boa com a ruim, né? Geralmente o paciente está tendo febre ou excesso de calor. E você pode encontrar em qual órgão está. Aí, então, eu encontro lá no intestino delgado essa situação, e aí a gente vai ver que o paciente pode ter acabado de comer alguma coisa que fez mal, né? Ou tem uma intolerância, tá? Então, é isso que a gente encontra, tá? Então, esse é o primeiro meridiano dos 7 que são de característica mais yang, né? O escorregadio, ele tem a característica de escorregar sobre os dedos como uma pérola, tá? Então, a gente sente que ele é como se fosse um pulso atropelando o outro. Eu costumo, né, para mim, eu digo que é tipo uma sombra, um pulso e vem um outro, um pulso e vem um outro, um pulso e vem um outro, né? Que é um pulso extremamente rápido, mas na verdade trata-se de um pulso que corre seguido imediatamente do outro, tá? Então, geralmente é como se fosse dois pulsos, tá? Dentro de um só, tá? Então, os pulsos que se seguem enchendo-se sempre de forma ininterrupta. Então, a gente não sente aquele pulsar e o outro pulsar. É como se fosse um pulso e outro pulso, tá? Um pulso e outro pulso. E aí, geralmente indica fleuma ou retenção de líquidos. Pode indicar também êxtase de sangue. Aí, nesse slide, foi que a Silésia comentou. Ah, é tipo um pulso de gestante, né? E, geralmente é isso, é um paciente que está tendo um aumento de algum líquido, de alguma reação do corpo, geralmente está dentro do ciclo menstrual ou está ovulando, tá? Ou está realmente no período fértil, tá? E aí a gente encontra na grávida. Você sentiu isso no da Janine, né? Legal, legal. Então é isso que a gente sente, tá? Principalmente no CS. Mas com 21 dias a gente também percebe no coração e no rim, que aumenta os vasos, né, para segurar o bebê, e o rim também tem uma conexão, tá? Então é a questão do Ming-Men, né? E aí a gente tem a conexão da energia do bebê com a energia da mãe. Se a mulher não tiver equilibrada, ela pode rejeitar o bebê com 21 dias, ou seja, não acontece o óvulo não cola na parede do endométrio e não forma os vasos para nutrir. E aí acaba que esse óvulo é perdido. E aí sai como se fosse uma menstruação.
tá? Ou a mulher só sente um pequeno sangramento ali, que é normal, tanto na nidação como ela perdendo aquele órgão, tá? Muito comum nesse pulso, tá? É, e a Celeste está comentando que foi no CS que ela sentiu isso, tá? E aí a gente tem, nesse momento aí, a característica já da energia da criança, se é masculina ou feminina. E não quer dizer que vai nascer um homem, apesar da energia ser masculina. Na grande maioria das vezes, a natureza faz com que venha um homem com energia masculina, mas pode vir uma mulher com energia masculina, tá? Qual é ela? É aquela mulher que vai ser determinada, que vai ser administradora, que vai ser aquela que vai ser política, é aquela que tem uma energia masculina, tá? Um homem com energia feminina é aquele cara que vai ser mais paizão, que vai ser chorão, que vai ser apaixonado, que vai querer conquistar as mulheres com flores, com poesia, vai ser um artista, tá? Então ele usa mais o cérebro ligado à criatividade, tá? E aí, isso é uma coisa bem legal, os franceses falam muito disso, né? É bem interessante, né? Isso aí eles chamam de destro e canhoto, né? Então, quem usa o lado destro do cérebro, o homem é masculino, a mulher é feminina, ela vai querer decorar uma roupa com um brinco, com uma saia, vai querer ser conquistada, e o homem destro é aquele cara masculino, que deixa a barba por fazer, é aquele cara que não se importa com o cabelo, que é esquecido, é característica masculina, tá? Mas quando a gente se torna canhoto, muitas vezes é uma necessidade do clã, da família ou da natureza. E aí nasce um homem com característica feminina, tipo eu, né? Eu vai ser mais da área da saúde, vai se importar com as pessoas, vai lembrar do aniversário, vai ser aquele cara que quer unir todo mundo, então vai ser um cara mais paizão. Então, geralmente é aquele homem, mas que gosta de cuidar das pessoas, que é uma característica feminina. E a mulher, que ela se torna canhota, é aquela mulher que é mais masculina, que ela amarra o cabelo e diz, estou pronta, né? Só me chamar que meu nome é pronta. Então, é aquela mulher que não se importa muito com combinar uma coisa com outra, que é bem legal isso aí, tá? Eu não vou falar muito, já falei demais, mas é bem legal, tá? E isso, assim, na saúde, a mulher que adoece de problemas masculinos, ela tende a vir a energia para a tireoide. Então, ela tende a ter, né, dona aí a Fernanda, né? Então, mulher masculina é aquela que é empresária, é aquela que cuida de tudo, é aquela que toma a frente, então é aquela que organiza tudo. Então, ela sofre com a energia masculina que vai para a tireoide, porque é para a energia feminina descer e virar menstruação, né? E no homem, ela sobe e vira barba, tá? Quando a gente troca, né? Então, o homem vai sofrer mais, tipo, com fibromialgia, que é uma doença feminina, tá? Então, a dor nos músculos, o músculo do homem é para suportar o trabalho, que é o que a Karina estava falando sobre os cavalos no nosso almoço, né? Então, o cavalo, ele tem que usar o músculo, o homem tem que usar o músculo. Se ele não usa, aí ele vai ter problema, tá? E é isso. Então, esse tipo de pulso, a gente encontra essas características, né, de distúrbios na mulher durante a gestação, e a gente pode ir valorizando isso, tá? Falando sobre como é que ela tá, como é que tá o bebê, tá? Então, segundo os textos, ele diz que quando a gente avalia o CS, né, a gente está olhando tanto para a mãe como para o bebê. E aí o interessante, né, eu falei que vem um pulso e um outro pulso. Esse segundo pulso é considerado o pulso do bebê. E aí, assim, com a sutileza, a gente avaliando, a gente consegue perceber como é que está o segundo pulso. É como se a gente treinasse a mente para anular o primeiro e observar só aquela sombra do segundo, tá? Que é quando a gente observa o bebê sofrendo, o bebê crescendo, o bebê em alguma alteração, tá? Então, na nona semana, está formando todos os órgãos da criança. Então, na nona semana, o pulso da mãe fica muito forte, ela vai ter mais náusea, vai ter mais alterações por conta disso, tá? Então, se presente essa alteração, né, lá no CS, ela indica que a mãe geralmente está nessa alteração, está grávida, ou ela está no período fértil, ou ela pode estar no período menstrual, tá? Então, assim, no começo fica um pouco confuso. Só mostra que o CS
está alterando a parte de sangue de vascularização. A dica que eu dou, olhar o coração e o rim. Se o coração e o rim também tiver sobrecarregado, é porque ela está formando novos vasos e está pegando a energia dela e está nutrindo o bebê, né? Então, a gente sabe que a energia da mãe vai para o bebê e o primeiro é essa parte do rim, mas o interessante começa com a vesícula, tá? Então, é como se fosse a vesícula, o horário da vesícula é um dia antes, né? Começa às 23 horas e vai até o dia anterior. A energia da vesícula é a fertilidade, que começa antes da mulher estar grávida, com o período menstrual até os 28 dias. Depois começa o fígado, tá? Aí o fígado é o primeiro mês da mulher grávida, mas começa tudo com a vesícula. Então, segundo ele, né, quando tem uma especulação, uma espícula, né, uma ponta, é masculina, né? Quando é arredondado, é feminina, tá? Qualidade de energia, tá? Então, não quer dizer que seja um menino ou uma menina, mas a energia é de menino ou de menina. As mulheres grávidas têm frequentemente um pulso deslizante, né? Que é esse pulso. É sinal de abundância e quer dizer que o sangue dela está indo para algum lugar, tá? O problema é a mulher que não está grávida, tá? Então quer dizer que ela pode estar perdendo muito sangue, que o sangue dela está indo para algum lugar. Um homem que está tendo isso, ele pode estar tendo uma hemorragia por conta do intestino dele, está indo para alguma coisa, ou até mesmo um câncer, tá? Então, o cuidado que a gente tem é isso, porque a característica desse pulso é que o sangue está indo para algum lugar, tá? O pulso indesejável durante a gravidez seria ele sendo áspero, seco, duro, e aí esse pulso começa a mudar, tá? Então, tipo, a Silésia pegou da Janine, e aí ela pega de novo. E aí, em algum momento, se ela perceber essa alteração, pode ser uma alteração justamente do bebê, tá? Ou dessa nutrição. É quando a gente encontra mulheres que o bebê estava desenvolvendo bem e aí chegou com 14, 15 semanas, não está mais desenvolvendo, tá? Aí ela vai fazer o exame com 22 semanas e ele está com idade gestacional de 14, tá? Ou seja, ele está com atraso no desenvolvimento e através do pulso, se ela estivesse fazendo a acupuntura toda semana, o acupunturista ia dizer para ela, tá? E aí, assim, geralmente o plano de saúde passa um ultrassom uma vez por mês. Aí, quando ela vai ver, já está com um certo atraso e tal. E é muito legal, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que valorizar muito a acupuntura durante a gestação, tá? E aí tem essa questão da possibilidade do aborto, né? Então, os textos mostram lá como é que estaria o pulso do aborto, né? Que seria esse pulso com intermitência, tá? Então, ora aparece com colar de pérola, ora não tem as pérolas, tá? Ou seja, não tem o batimento do bebê, ora tem, ora não tem, ora tem, ora não tem. Então, quer dizer que ele pode estar com arritmia ou com insuficiência cardíaca, tá? Que pode ser insuficiência renal, pulmonar. Então, essa energia dele está enfraquecida. Vixe, Maria virou agora foi um poço de gestante, né? Isso. Então, é como a Celeste está comentando, tá? Então, o poço da gestante, se não tiver assim, quer dizer, e assim, Celeste, geralmente é só nos primeiros meses, tá? Então, a gente percebe isso nos primeiros meses e aí a gente vai observando depois do sexto, né, que seria os dois primeiros trimestres, a tendência é isso diminuir, tá? Mas dá para a gente perceber sim, dá para a gente perceber. Eu perguntei, mas é porque o meu teclado tá ruim aqui, não tá colocando ponto de interrogação. No caso, para quem não está grávida e o pulso é deslizante, isso não é um bom sinal. Sim, perfeito. Se não está grávida e tem um poço deslizante, não é um bom sinal, tá? Quer dizer que essa energia está indo para algum lugar. Geralmente, endométrio, né, endometriose ou um mioma, tá? Então, essa energia pode estar nutrindo o mioma. E aí, é tanto que tem mulheres que pensam que está grávida e está com um mioma, né? Então, o terceiro pulso, o pulso cheio, né? Então, é um pulso gordo, o pulso que a gente percebe ele é característica de excesso, tá? Então, quando a gente fala, o que é para eu sentir? É um pulso cheio, grande, gordo, tá? Então, mostra que ele está com excesso de energia. Seu significado clínico pode ser deduzido apenas por uma combinação de outras qualidades, como cheio, rápido, percepção dele grande, né? Pode indicar que o agente patogênico está
está muito forte, né? A gente perverso está em abundância e aí eu tenho muita energia, tanto de fora, que é a ruim, como a de dentro boa, tá? Então mostra um excesso de energia, tá? É justamente quando o pulso fica bem forte, né? E indica todas as plenitudes de energia, né? Então, possivelmente o paciente está tendo um excesso geral. Se presente no primeiro nível, a gente vai ter a questão, desculpa, no segmento 1, plenitude de TR superior, né? Que a gente vai ter, que é o que eu comentei ontem, né? Desculpa, no domingo. Se eu tenho aqui o coração e o pulmão cheio, aí é característica de TR superior, né? Se é o fígado e o baço pâncreas, né? Vai ser TR médio. E rim e CS vai ser o TR inferior, tá? E é muito importante isso que traz, assim, para diagnóstico é fantástico, tá? Então, a gente, opa, nível homem de um lado e do outro está em excesso, então a pessoa está com essa região do fígado, baço, pâncreas, estômago cheia de energia ruim e boa. Muitas vezes, contrariedade indigesta, dificuldade de aceitar as coisas, está remoendo, ruminando alguma coisa, e aí aquilo ali fica cheio. E aí a pessoa pode ter intolerância, tá? Que é o chakra, o terceiro chakra, né, do plexo solar. E aí é justamente a dificuldade de aceitar as coisas, tá? E aí pode trabalhar de várias formas com isso, tá? Desde a alimentação, com botar para fora a emoção, com a acupuntura, né? Então, o pulso cheio na madeira pode gerar excesso de energia no fígado, gerando o plano emocional no sentimento de raiva, ansiedade e grande agitação. E aí, se já tem muita energia e chega uma pequena energia perversa, que é o seu filho quebrar um copo, é uma mãe que atrasa uma coisa e você explode com a mãe, ela, né, sem motivo, tá? Por quê? Porque já está em excesso no elemento, né, no nível homem, né, que é de aceitação, de contrariedade, né? Então, se o pulso no coração e no CS pode sugerir doenças mentais, tá? Então, você pode também estar associando os níveis, tá? O quarto pulso, que ainda está ligado ao excesso, parece largo sobre os dedos, muito superficial e amplo, comparado com um rio inundado. É aquilo que a gente falou que ele derrama e ele passa para os outros poços. E aí a gente nem sabe o limite de um poço para o outro, porque ele começa a extravasar para os outros, tá? Indica calor, quase sempre é rápido, tá? Então a gente pega, a gente sente todos os pulsos em excesso, tá? Então, pulso transbordante na posição do coração, problemas emocionais, transbordante na posição do fígado, sofrimento, raiva reprimida. E aí, como eu falei para vocês, ele é uma característica do flutuante, do superficial, tá? Só que aí ele está falando dele transbordar, né? Então, ele pode gerar problema nos outros órgãos. Aí, por isso, essa característica dele, tá? Enquanto o flutuante, a gente sente e traz essa característica do superficial, do que é mais yang. Esse de transbordar quer dizer que a emoção do coração pode gerar problema emocional e afetar todos. A raiva do fígado pode afetar todos, né? Então, ele já está transbordando, né? No pulmão, indica que o paciente está sofrendo uma tristeza e pesar por muito tempo, né? Então, uma coisa que aconteceu há 3 semanas atrás e a pessoa ainda está triste, né? Então, essa tristeza vai gerando uma cicatriz psíquica, tá? Onde eu posso me bloquear e eu nem querer mais falar com aquelas pessoas ou não querer mais viver aquilo, eu não quero mais saber. E aí eu vou me fechando, tá? Nessa tristeza. E aí isso pode invadir os outros, beleza? Tranquilo? Então, ele transbordando pode ser oco, que é o caso do hipertensão, né? Então, o diabetes, então, tudo isso vai chegar nos outros, né? Então, a tendência é ele afetar todos os outros, tá? Então, a hipertensão no coração, o problema no coração pode gerar uma hipertensão, né? No nível lá do, do baço pâncreas pode gerar diabetes, né? No nível lá no médio. O quinto, tenso, contraído. Aí esse pulso tenso, a gente vai ter ele como se fosse uma corda, tá? Ele tenso, como se fosse uma corda retorcida, tá? Semelhante a uma corda no arco, tá? Então, você pegar uma corda, esticar e você vai sentir aquelas ondinhas da corda, né? Só que tensa, tá? Então,
é semelhante a uma corda de um arco tenso, ou seja, quando se apalpa na superfície ou em profundidade, a gente chega, percebe forte, tanto quando aprofunda como na superfície, tá? Tá todo o tempo tenso, tá? Como se fosse realmente eu pegar uma corda tensa, palpar, aprofundar e todo o tempo tensa, tá? De modo geral, é um pulso que indica frio, tá? Ou seja, não tem flexibilidade, não tem movimento. Então, geralmente é um pulso tenso, né? Bem duro, tá? Geralmente é o pulso do idoso, tá? Característica, dor crônica. Então, geralmente, uma pessoa, dor crônica, geralmente, hoje a gente tem pessoas na média de 30 anos já tem dor crônica, né? Mas é uma característica de dor do idoso, tá? Uma artrite, uma artrose, um problema digestivo, né? Então, geralmente quando o fogo está diminuindo, o elemento madeira está diminuindo, a gente perde movimento e fica tenso, tá? Então, invasão do frio, dor menstrual, asma, arteriosclerose. Então, geralmente é escoamento de energia, tá? Tá yang ainda, mas tá escoando energia, tá? 6, talo de cebolinha, tá? Ou seja, ele é tenso, mas é oco, tá? Então, ele é vazio no centro e sólido nas laterais. Então, a gente percebe ele rígido, mas quando aprofunda, a gente não sente ele, tá? Parece muito com flutuante. Ausente diretamente sobre os dedos, mas presente nas laterais. Então, ele é meio oco, tá? Parece muito com flutuante. Indica deficiência de Yin, tá? Então, geralmente, a gente percebe esse aspecto aí que está na imagem, né? A gente percebe uma crepitação nele, como se ele sumisse e aparecesse. Pode indicar anemia, impotência, fraqueza, tá? Então, é como se a gente percebe que tem energia ali, mas tá esvaziando, tá tendo esgotamento, escoamento, né? Enquanto encontrado após perda de sangue, demonstrando uma fraqueza no organismo. Então, pessoas que têm anemia, que teve um ciclo menstrual muito longo, que não está comendo, está fazendo algum jejum, a gente encontra isso, tá? Um pulso pouco, um pulso meio que vazio, tá? Mas ele está ali, presente. A gente percebe ele, mas ele está vazio. Tá? Se no primeiro segmento indica que o paciente pode ter tido um AVC ou é característica realmente de um AVC, e aí né, a gente percebe isso, e lá nos últimos do IN, a gente também vai perceber uma coisa bem parecida, tá? Que é a deficiência do IN, né? Então, aneurisma, problema circulatório, epistase. Então, a gente vê assim, um paciente que está tendo um esgotamento ou uma perda de consciência, uma sensação de desmaio, tá? Se no segmento 2, aí a gente pode ter edemas, tumores no estômago, úlcera, tá? Então, é um paciente que está perdendo energia e o corpo está ali mostrando que está lutando, mas não tem mais o que queimar, né? Não tem mais o yin para usar, não tem mais a matéria. Tá? E o último dos yang é a corda estendida, é aquela corda que a gente percebe ela tensa. É isso mesmo. Tá? Você está perguntando, Silésia, sobre segmento? É porque eu não entendi. É segmento um, segmento 2, é o quê? É no nível do pulso, que segmento um é o coração e o pulmão. O 2 é Ah, entendi. pâncreas, estômago, e é isso, a posição do Entendi. pulso. E o terceiro a gente vai ter um pulso duro, tá? O pulso duro geralmente a gente encontra realmente no paciente que tem energia, mas ele tá rígido, tá? Geralmente é uma rigidez porque perdeu, principalmente a energia do fígado, que traz o movimento, flexibilidade, água, né, o rim e baço pâncreas, que é a forma, tá? Então muitas vezes ele fica rígido ali, ele não se molda mais, tá? E aí a gente pode ter muitas varizes, pode ser paciente que tem rompimento dos vasos
e porque ele perde essa flexibilidade, tá? Então, desarmonia do fígado em excesso, com estagnação do Qi do fígado, ou seja, o fígado tá ali, mas ele está estagnado, então ele está parado, tá? Isso de sangue do fígado, ascensão do yang do fígado, então tudo que seja alteração do fígado, né, a gente encontra. Geralmente é uma estagnação ou uma insuficiência de energia do fígado, tá? Que perde esse movimento. Condições comuns: dor menstrual, ciclo menstrual longo, tensão menstrual, depressão, ansiedade, fleuma crônico, né? O paciente que pode tá com algum catarro por muito tempo, diarreia por muito tempo, pus em algum local por muito tempo, uma dor crônica, uma doença mental, e aí um pulso tenso, duro, é o que a gente chama assim, tipo de pessoa com cabeça dura, tá? E essa cabeça dura faz com que o corpo dela fique rígido, tá? Então, é uma característica de alteração do elemento madeira, tá? E aí, se vier junto com o coração, é perigoso, porque pode causar aneurisma, problemas de, né, a ansiedade pode gerar um problema maior, tá? Beleza? Essas são os Yang, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá nosso tempo. Ricardo, não dá para terminar 9 horas. Tá? Os 8 aspectos Yin é problema mais interno ou problema mais crônico, problema um pouco mais sério, tá? E aí a gente vai encontrar nos poços mais profundos, né? Então, o peixe que nada nas águas de um lago é como se fosse a gente buscando isso, né? Então, é como se ele fosse aprofundando, descendo cada vez mais. São difíceis de ser percebidos e diferenciados, tá? E aí a tendência é que eles sejam mais in, e aí eles tenham um esgotamento de energia. E aí a gente vai ter ele mais fraco, mais diferente dos yang, né? Então, a tendência é a gente encontrar ele mais fraco, mais lento, mais parado, né? É obtido pressionando-se a artéria após interromper o fluxo e em seguida a gente alivia e vai encontrar eles mais profundo, né? Como foi explicado muito bem lá no seminário, tá? Os pulsos profundos vão ser o profundo normal, beleza? Que a gente vai encontrar, né? O Shen Mai. Retardado, aí já é um pulso mais ligado ao Yin, né? Então, mais lento, rugoso, miúdo, lento, fraco, mole e escorregadio, tá? Então, o profundo e afundado, ele tem a sensação de como o pulso estivesse afundado por baixo do músculo, e é uma perda, é como se fosse uma pedra jogada na água, né? Que deve afundar ao máximo, e aí a gente superficializa e encontra ele, tá? Então, é chamado pulso fundo, ou profundo, ou afundado, né? É, a, a, é o que a gente encontra os meridianos Yin, né? Coração, vaso pâncreas, fígado, rim, pulmão, CS pulmão, CS, e todos os rins, né? Então, esse é o comum, né? Em condições, mostra como é que está o interior, né? A parte mais profunda do corpo, enquanto o primeiro lá, o yang, o flutuante, a gente encontra a parte mais superficial, a pele, né? E as vísceras. Aqui a gente vai encontrar mais os órgãos e a condição mais interna, né? Diferenciação de um pulso profundo, cheio, fraco, né? Então, o profundo, cheio, geralmente mostra que o Yin está mais forte, tá? Então, é uma característica mais de frio, né, em relação ao calor, retenção de alimentos, estagnação do Qi no sangue e acúmulo de água, tá? Então, essa alteração tá ligado à parte mais profunda do corpo, tá? E se o profundo estiver fraco, né, a gente vai indicar uma deficiência de Yang, tá? Então, que mostra que o paciente, né, tá lá nessa parte Yin, e se ele estiver fraco, mostra uma deficiência do Yang, tá? Então, vai ter uma predominância do Yin, né, já que a deficiência é de Yang, tá? Então, é aquela coisa do que a gente, né, costuma falar excesso de Yang ou é deficiência de Yin que está mostrando nessa pessoa, né? Então, geralmente, o profundo, o fraco é uma deficiência de Yang.
tá? Ou seja, uma deficiência da defesa do que era superficial, tá? E aí a gente vem para essas alterações nele, né? Geralmente, o pulso lento tem como base o ciclo respiratório, né? Que a gente vai encontrar. O ideal é de 4 a 5. Se está em 3, aí já é um pulso lento, tá? E ele pode estar em qualquer um, tanto no Yang como no Yin, né? Então, o pulso lento é considerado lento se batesse 3 vezes ou menos durante o tempo do terapeuta levasse para inspirar e expirar. Isso se o terapeuta estiver junto com o paciente, né? No mesmo ciclo de respiração, no mesmo ritmo. Característica Mas do a referência é a respiração do paciente, né? paciente, perfeito, tá? Sempre é do paciente. E, e aí eles consideram do terapeuta porque o paciente pode estar com a respiração alterada, tá? Então, se o pulso está acelerado, a respiração acelerada, aí considera do terapeuta para dizer, está acelerado dele. Então, nisso, Ricardo, o terapeuta tem que estar bem também, né? Porque se a gente percebe que o, o, o paciente, o terapeuta, né, num ritmo respiratório, é para ser 5 batimentos, 60 batimentos por minuto, né? Ou seja, seria dividindo por 4, né? Seria 15 a cada 15 segundos, né? E aí o terapeuta e o paciente tem que estar mais ou menos nesse ritmo. Então, as características dele lento indica padrão de frio, ou seja, tem uma insuficiência, né? Que pode ser ele lento, cheio, indica um frio cheio, tá? E lento, vazio, indica um frio vazio. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente pode ter ainda energia ou pode não ter mais energia, tá? Então, um lento cheio quer dizer que ele tem energia, mas está lenta, e um lento vazio quer dizer que ele não tem mais energia e ainda está lento, tá? É isso que quer dizer, tá? Então, pulso lento cheio quer dizer que ele tem energia, mas ele está devagar, está lento, né? E seria isso, tá? Geralmente é característica de deficiência de Yang, tá? O pulso destruído seria ele lento, e aí geralmente, né, se bater apenas uma vez no ciclo respiratório, indica depressão extrema dos órgãos internos, ou seja, se o paciente está com a cada respiração, que é para ser 5, ele só está com um, um batimento, então está muito errado, tá? Então está sendo, né, para cada respiração, um batimento. Então ele está no média de 20 batimentos por minuto, tá? Está muito baixo, tá? Então quer dizer que ele está parando, está ficando bem fraco, né? Associado a condições bem graves, tá? Então está muito lento esses batimentos dele, tá? Então chegou a 27, 30, o paciente está parando, tá? Já vi muito paciente chegar, no tempo que eu trabalhava em hospital, 27, 30 batimentos por minuto parando, né? Mas Nesses volta. casos, faz o que, Alexandre? Nesses casos, a gente dá o Yang para ele, a gente estimula os pontos né, dos dedos para estimular a energia Yang, os pontos Ting, e aí escalda-pés, alimento, e aí tem que ser alimento picante, né? Então, escalda-pés o bem quente, o mais quente possível, para levantar o Yang dele, né? Já que ele está com deficiência de Yang, aumentar a circulação e alimento. Tem que dar muita água para esse paciente. Se puder, soro e direto para ir na veia para trazer líquido e esquentar esse líquido, fazer circular a energia nele, tá? Geralmente o paciente está com os órgãos internos com alguma deficiência. A gente tem que botar. Como é que seria um momento de pegar um paciente assim e dizer assim, não, é melhor você ir para o hospital, sem Já, fazer alarde? eu peguei já. E assim, pessoas que muitas vezes o hospital já não faz nada por ele, né? Aí a gente geralmente tem como dar muita resposta em casa. Porque na maioria das vezes o paciente já foi para o hospital, é o primeiro recurso, e aí quando vem procurar acupuntura já são os últimos. E aí a resposta é muito melhor quando a gente trata em casa, já com essas coisas mais naturais.
porque muitas vezes já não está respondendo lá, né, no hospital. E aí eu tive minha avó mesmo, que ficou acamada há 8 anos, a gente via o batimento dela caindo no hospital, bem baixo mesmo. E aí eu pegava aquela luz do infravermelho da fisioterapia e esquentava os pés dela. Não podia fazer escalda-pés no hospital, era difícil, né? E aí ela estava deitada na maca, na cama do hospital, eu botava um pano molhado e botava o infra, aquela luz vermelha, né? Para levantar o yang dela, né? Eu acho que eu já contei, não sei se eu contei para vocês, mas ela entrou 4 vezes na UTI. Na primeira vez, não era prognóstico dela sair viva. Na segunda, o médico pediu para a gente ir atrás de resolver logo a questão do enterro, né? Eu peguei dinheiro para ir atrás de caixão, porque o médico disse que ela não ia ficar viva até o final do dia. E aí eu atendi ela dentro da UTI. Na terceira vez ela teve um derrame. O médico queria abrir a cabeça dela. Eu, não, se ela vai embora inteira. Não faz sentido. Eu abri ela se não dá garantia. E ela voltou Uhum. para casa. E na última, era assim, já estava bem debilitada. A gente foi, fizemos a animação lá, tudo certo. E o médico, ó, é melhor ela ir para casa, porque aqui ela vai entubar e a gente não queria entubar ela. E se ela, porque não era nenhuma garantia, ela já estava bem assim, debilitada. E a gente trouxe para casa e ela passou ainda assim uns 2 anos depois dessa vez, né? Então ainda passou. E aí a gente usava o oxímetro e dava para ver o batimento, a frequência e a... É de se invejar esse ginga aí, hein? É, cara, não, E foi é porque forte da velha. não aguentava. Então, assim, muita gente, Ricardo, a gente vê, cara, vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo, né, no HUT. Os caras estão morrendo porque não tem um catéter, porque não tem um antibiótico. E aí, os caras têm ting, têm energia para viver ainda mais um monte de tempo. E aí, o Paul fica prejudicado, né? O espírito da pessoa. Então, assim, ele tá cheio de energia, mas aí corta a missão da pessoa, né? Infelizmente. Então, a gente falou do pulso lento, né? O pulso rugoso, áspero, aí eles falam como se fosse uma coisa assim, tipo, um linguajar meio casquenta, né? Um negócio assim meio grosso. Aí eles trazem como se fosse uma faca num bambu, que a gente vai passando, tem uma hora lisa e uma hora grossa, uma hora lisa e uma hora grossa, né? Não tem movimento contínuo entre as três posições, tá? Então a gente percebe no pulso que o pulso não bate igual nos três. Bate num, depois bate no outro, depois bate no primeiro, e aí assim a gente não percebe que como se fosse o mesmo coração batendo, tá? Então a gente sente num e não sente no outro, sente no outro e não sente no primeiro, tá? Então a gente não percebe uma onda, tá? Flui verticalmente, subindo e descendo, em vez de horizontalmente, tá? É como se a gente percebesse aqui um pulso vir um, e depois o outro, e depois o terceiro, depois o segundo, depois o terceiro de novo, e não é aquela coisa de uma onda, né? Dá a impressão de vir e ir, de estar estagnado e não fluir adequadamente, tá? Então, é esse pulso rugoso. Pode sugerir para mudar a qualidade, pode sugerir para mudar a qualidade e a força quando estamos sentindo, tá? Então, a gente vai lá e toca diferente, aperta diferente, vai procurando, né? Que é o que a gente pensa, poxa, tô pegando errado, é o que sugere, né? Mudar a qualidade e a força de onde a gente está fazendo, né? O que eu estou fazendo. Mas o erro não é do terapeuta, tá? O que isso sugere? Deficiência de sangue ou do batimento. E ainda dá para a gente perceber um sopro, tá? O sopro realmente é um problema na válvula do coração. A gente percebe tipo um pulsar e o outro não, e quando pulsa vem tipo um gás, tá? Tipo um pulsar e um gásinho. Tipo assim, um tss, tss no pulso, tá? E aí a gente percebe isso, uma perca de fluido que ocorre após uma sudorese, vômito, diarreia, e aí o pulso fica meio irregular, o coração bate irregular, tá? Em mulheres grávidas, no início da gestação, a possibilidade de eclâmpsia, tá? Então, se a gente perceber aquele pulso lá em pérola, ele sendo irregular, na gestante a gente tem que ir atrás, tá? Então, quando a gente comenta, ó, teu pulso tá tudo bem, mas é melhor você ir procurar. É aquela coisa que a Fernanda fala, né? Para mim tá tudo bem, né? Mas é bom você avaliar porque a gente não pode alarmar demais, né?
mas a gente já observa que tem uma alteração. Aí muitas vezes é porque ela está vomitando. É só isso, tá? Então, no começo é muito vômito, é muita... E aí a gente pode perceber isso, uma alteração no pulso. E aí, quanto mais desequilibrada a pessoa tiver, principalmente no início da gestação, mais o pulso vai estar desequilibrado, tá? No homem pode ocorrer na atividade sexual excessiva, um escoamento muito forte do fluido, né? Então, a mulher ovula, né? E no orgasmo a mulher não perde tanto. A lubrificação, o líquido dela é normal. No homem, ele precisa alcançar a ejaculação, aí ele perdendo a essência, né? E aí, se ele usa muito essa questão da ejaculação, da masturbação, ele acaba perdendo a energia. Sem falar que ele sobrecarrega o coração, tá? Então, homens que fazem uso de, de medicamento, né? Ele pode estar sobrecarregando o coração, tá? Então, não precisa nem ser muita atividade, basta que ele sobrecarregue o coração, vai dar esse pulso alterado. Miúdo e débil é justamente o pulso pequeno, tá? Um pulso pequeno onde a gente percebe pouca energia, tá? Geralmente é energia defensiva, energia de qualidade do paciente, é extremamente fino, macio, pressiona-se e é como se estivesse prestes a expirar, aí a gente vai ter ou o paciente está saindo de uma doença ou ele está num momento de balanço, de entrada e saída de uma doença, tá? Fino como uma fina ponta e longo, tá? Então a gente percebe ele fino, é como se fosse eu tocar na ponta de uma faca, tá? E aí a gente percebe ele como se fosse um fiozinho passando. É a fraqueza do yang, fino, é, espera aí, fino como a ponta de uma faca, e longo é a fraqueza do yang. Fino é a fraqueza do yin, tá? Mas geralmente a gente percebe ele fino, um pulso miúdo, tá? O Qi e o Shui são débeis, né? Ou seja, a energia e o sangue são fracos e aí a gente vai perceber isso, tá? Se ele é um pouco longo, a gente percebe a energia Yang. Se ele é fino, é a energia Yin, tá? E, geralmente a gente observa ele pequeno. Moderado, o pulso moderado parte e chega um pouco mais rápido do que o lento, tá? Então, ele geralmente não é um desequilíbrio, geralmente ele é o retorno de um problema ou o paciente está iniciando alguma coisa que ele não se preparou, tá? Por exemplo, eu vou para academia e não estou me alimentando bem, tá? E aí a gente pode encontrar ele moderado para lento, tá? Então, geralmente a respiração vai estar chegando de 4, não chega a 5 o batimento por minuto, geralmente é normal, mas mostra que ele está alterando, tá? Ou ele está saindo de um problema, ou ele está iniciando um problema. A gente só avisa, ó, teu pulso aqui tá um pouco lento, e aí pode ser que você está se desgastando demais, ou tá voltando de algum problema que ainda não está 100%, tá? Geralmente é o que a gente encontra, a gente nem coloca ele muito como tratamento, né? A gente só avisa o paciente. Então, no pentagrama, quando eu encontro, é como se fosse uma nota que eu acho que está um pouco abaixo, mas ainda dá para ir. Você vê se vale a pena ou não mexer nele, tá? Fraco. O pulso é mole e sem força. Praticamente assim, um pulso que você percebe que é até difícil de encontrar, tá? Deficiência de Yang, né? E bastante comum em condições crônicas, mais que o pulso vazio, tá? Então, o pulso fraco quer dizer que ele tem pouca energia, tá? Então, é o comum que a gente vê como um pulso Yin, né? Mole é como um fio na água, tá? Então, é um pulso que você sabe que está ali, mas você aperta e ele vai aprofundando, né? Com a mão leve pode ser obtido. Pressiona-se e não há, né? Então, a gente aperta, você sabe que ele está ali, mas você não percebe muito ele, tá? Mas ele está ali, como uma bolha flutuando na água, tá? Então, é um pulso assim que você não consegue nem dizer como é que ele está, né? Então, você percebe ele, você sabe que ele está ali, mas não sabe se ele está fraco. Na dúvida, ele está fraco, tá? Bota ele como um Yin e tonifica ele, tá? Então, é muito comum a gente encontrar em idoso e paciente que
que é assim um idoso saudável, tá? Que ele é fraco porque o yin dele está fraco, ele está perdendo energia, yin, né, matéria, e o pulso é fraco, tá? Mas ele está ali. Geralmente, doenças e pós-parto, tá? Ou seja, é uma pessoa que ela é saudável, só que ela está perdendo energia, tá? Então, depois de um parto, a mulher está esgotada, mas ela não está doente, né? Um idoso, ele pode não estar doente, mas ele está se esgotando, tá? É colapso do Chouet, doença de vazio de yin, né? Que é o que a gente está falando. O sangue da pessoa está enfraquecida, né? No caso da mulher que acabou de parir, ou de um idoso que está fraco, né? Então está com vazio de yin, a energia matéria dele está se desfazendo. Umidade ataca o baço pâncreas, tá? Então, nesse caso, a imunidade está fraca, o corpo está fraco, o sangue está fraco, a gente evita expor essa pessoa a muito estímulo, tá? Então, a gente tem que nutrir o sangue, nutrir essa pessoa, né? E esperar ela se restabelecer, tá? Então, vale a pena fazer a acupuntura, claro, mas sabendo que ela está debilitada, tá? Então, não vamos forçar muito e estimular muito, tá? Beleza? Então, essa é a característica do pulso mole, né? Então, da pessoa que você sabe que o pulso está ali, mas você não consegue encontrar, mas você sabe por que que ele está assim, né? Então, uma pessoa que pariu, uma pessoa que estava doente. A Karine está falando, o pulso de uma pessoa de 82 anos, no pulso profundo, que apertar ele só perfeito, é isso aí mesmo, Karine, tá? Fico às vezes sem saber. Então, é isso aí mesmo, tá? Então, é esse tipo de pulso, tá? Que a gente não sabe como é que tá, mas a gente sabe que uma pessoa de 80 anos, o corpo dela já não é o mesmo, né? Não aguenta, então, muito exercício, muita atividade, então, é uma forma do corpo até preservar a energia dela, tá? Então, a gente toma cuidado com se está muito mole, né? O fígado pode estar muito fraco e aí vai gerar frouxidão ligamentar. Aí pode sair um osso do lugar, pode sair um ombro do lugar, ter um ombro caído, só em a gente pegar no braço para levantar da cadeira, tá? Porque a matéria está se desfazendo, tá? Então, assim, é interessante porque faz sentido, né? Mas a matéria está muito fraca, tá? Então, o ligamento pode cair. E aí a Karine está falando aqui, né, que ela tem muita dor no ombro e no joelho, tá? Porque geralmente é isso, é uma frouxidão ligamentar. Aí o baço pâncreas, o músculo está fraco, né? Então a umidade ataca o baço pâncreas, tá? Então pode ter muito catarro, pode ter essas alterações de muco, tá? Beleza? Então pulso pequeno e fino na superfície, né? O pulso cheio e duro, hiperfunção. Então, geralmente, o meu é assim, é um pulso cheio e duro, né? Geralmente, a gente encontra, assim, pessoas que tá um pouco acelerado, né? Pulso macio e resistente, a gente encontra esse aqui. Pulso pequeno, duro, pontudo, geralmente é pessoa que é acelerada, pessoa que é muito acelerada, pessoa que é agitada, é um pulso pequeno, mas que o coração é sempre acelerado. Aí vai ter a sensação de falta de ar, de ter que parar para respirar enquanto está falando, porque é acelerado, tá? E aí a gente vai ter essa influência de um pulso no outro, né? Então, nem tudo é só yang, nem tudo é só yin, né? Então, a gente pode ter um pulso pequeno e cheio, tá? Pequeno e, ao mesmo tempo, desculpa, pequeno de ser curto, né? Mas grande, mais cheio, né? Ou um pulso, como está esse de baixo, né? Pequeno, duro e acelerado. Um pulso escondido é aquele pulso que se move embaixo dos tendões, é um pulso que é difícil da gente encontrar, mas ele vai estar lá, tá? Então, é um pulso que a gente vai ter que encontrar ele embaixo dos tendões, porque o vaso pode estar lá, tá? E aí, ele está aí nessa... É o oitavo, né? Então, ele não nem necessariamente é yin nem é yang, tá? Ele é um pulso que se move para baixo dos tendões e a gente tem que procurar ele, tá? E aí, então, a gente teria, no caso, sete que são mais características Yang e sete que são mais características Yin, tá? E esse pulso escondido. Beleza?
Então, é como se fosse uma escola de pulso, tá? Então, como se você tivesse visto, e se tiver entendido aquilo ali, já é muita coisa, tá? Já dá para a gente entender, mas lembrando que o que vocês viram na primeira aula de pulso já traz assim uma ferramenta para vocês saberem o que é yang e o que é yin, né? O que está em excesso e o que está em insuficiência, né? Vai chegar um momento de vocês, eu nem sei se está em excesso, nem sei se está em insuficiência. Coloca ponto fonte, coloca como se ele tivesse em desarmonia, tá? Então, não precisa, geralmente, se você não consegue identificar se está em excesso ou insuficiência, você está certa, porque muitas vezes nem o corpo está sabendo resolver se ele fica em excesso, se fica insuficiente, porque ele precisa, em algumas áreas, estar em excesso, em outros momentos está insuficiente, tá? E aí você encontra ele desajustado, tá? E aí você coloca como se fosse irregular e trata ponto-fonte, tá? Nessa Eu segunda escola... imagino que, Oi? eu penso que esses pulsos patológicos só vai pegar isso com a prática mesmo, não tem É, como, é. Então, assim, a porque gente só para fala de noção, um... né? Porque a gente fala para assim, mim fica muito abstrato, sabe? é, verdade, tá? Aqui essa outra escola, tá? Que também é bem parecida, tá? Só que ela fala do pulso rápido. Então, o pulso rápido é Yang, né? Já um pulso fino é Yin, né? Mas aí tem um pulso duro, é Yin ou Yang, né? Aí a gente vai ter que ver, tá? Então, é pulso como pele de tambor, tá? Então, são formas que eles viram para explicar como é um pulso que acontece muito de variação, tá? Então, o pulso rápido, tipicamente é Yang, né? Então, apresenta mais de 5 batimentos no ciclo respiratório, pulsação precipitada, com paradas regulares, tá? Então, é comum ele acelerar e parar um pouco, tá? Então, ou ele desacelera um pouco, tá? É mais comum desacelerar. Indica doenças de calor, estagnação de Qi e Shui, né? O paciente está Yang. Comum em febre, agitação, coração acelerado, pode ter delírio, pode apresentar o pulso completo acelerado, pode ser um lado só acelerado. Então, se é o lado direito, vai ter o aspecto mais yang, se é o lado esquerdo, vai ter o aspecto mais yin, tá? Mas isso aí vai variar muito, tá? Então, geralmente a gente considera o pulso rápido mais yang. E a gente pode ter um pulso só, né? Tipo, só o pulso do pulmão acelerado, tá? Um pulso vazio, né? Não tem nenhuma força e desaparece com a pressão leve, dando a sensação de vazio. É mole, mas relativamente grande e distendido no nível superficial. E, geralmente, um pulso vazio é deficiência de sangue e de energia, né? Então, é o clássico que a gente já estuda, né? Pele de tambor. Sentido de nível superficial, é como se fosse aquele flutuante, né? Esticado como a pele de um tambor, sendo vazio no nível profundo. Parece duro externamente, mas é vazio internamente, como um tambor. Então, é também aquela característica do galho da cebola, né? Do talinho da cebola. Geralmente, deficiência do sangue e da essência e de yin, né? Ou seja, é como se não tivesse matéria, mas tem a energia ali em cima. Tem energia, mas por baixo não tem matéria. Em homens, falta de esperma é muito comum. É como se a gente encontrasse pessoa que tem energia, mas não tem energia suficiente para, tá? Ou seja, é deficiência principalmente de essência, de matéria, tá? Na pessoa. E na mulher, metrorragia, né? Alterações do ciclo menstrual, ou perder muito sangue, possibilidades de aborto, geralmente aborto recorrente, porque tem alguma coisa ali que não está bem, tá? Então, geralmente a gente vai no baço pâncreas e no fígado, tá? Para trabalhar essa pessoa, já que é uma deficiência de sangue e de essência. Então, a gente estimula o baço pâncreas para estar estimulando alimento e tal. O quarto, um pulso relaxado, disperso, tá? Então, pulso relaxado, disperso ou espalhado é o pulso que transborda, que a gente tinha comentado, né?
parece quebrado em muitos pedacinhos, tá? Então, eu vou só voltar aqui, né? O pulso que a gente comentou, que é esse aí quebrado, ó. Esse aqui, o que transborda, vasto, né? Parece quebrado em vários pedacinhos, tá? Quebrado em vários pedacinhos, né? É relativamente superficial, como está lá naquela imagem, mas desaparece com facilidade pela pressão. Estágio avançado de uma deficiência de Qi e de sangue, particularmente o Qi dos rins e o Qi original, tá? Geralmente é quando o paciente está perdendo essa questão da energia ancestral, o paciente está se desgastando muito, né? Mulheres que sofrem aborto espontâneo têm esse pulso, tá? Então, geralmente, pessoas que estão passando por uma debilidade, tá? Naquele primeiro pulso que traz essa característica, é o pulso que pode estar afetando os outros, tá? Então, geralmente a gente encontra alteração de imunidade, tá? E aí, em que imunidade? Em qualquer área do corpo, tá? Então, imunidade da pele, psoríase, alergias, imunidade do rim, aí a gente vai ter alterações lá de inflamação renal, infecção urinária, tá? Então, geralmente a gente tem uma debilidade que o corpo, se tiver energia, ele vai reagindo como uma resposta da imunidade. Fino, como um fio de seda, deficiência grave de sangue, deficiência de Qi, né? Então, o pulso fino é um pulso fraco, fino, pequeno, doenças que comumente se apresentam como pulso, é, inclui doenças digestivas, diarreia, distúrbio menstrual, tá? Então, a gente pegou um pulso fino, a gente sabe que a pessoa está ou esgotando a energia ou está usando demais a energia, só que não está repondo, tá? Aí a gente vai encontrar problemas intestinais, a pessoa está com diarreia e ainda não está comendo, está urinando e com diarreia e não está bebendo, né? Distúrbios menstruais, está perdendo muito sangue, tá? Então, geralmente o pulso é pequeno, fino, firme, duro e... Alexandre, até Oi. agora aí, tu até nesse quinto pulso que está dando para observar, a boa parte deles é sempre alguma deficiência da questão do sangue, de distúrbio, de perda. E Sim. aí, eu tô achando muito assim, parecido a questão dos sintomas, né? Um outro. Sim, sim. Acaba sendo bem parecido. É isso mesmo. É só outra escola para falar da mesma coisa com outros nomes, mas é a mesma coisa mesmo, Silêncio. É isso mesmo. E aí eles vão combinando, né? Como tá aqui também, esse, né? Firme, duro. Geralmente ele duro e combina a qualidade de cheio, longo. Aí ele vai combinando isso, que é uma característica já mais yang, né? E aí a gente vai ter, só é percebido na profundidade, esse pulso firme, duro, indica frio interno, sugere a existência de massas palpáveis no abdômen, ou seja, tumor, tá? Então, o pulso duro, firme, geralmente é o que a gente estava falando lá naquele outro, como a Silésia comentou, né? Parece muito com aquele que dá deficiência do fígado, tá? Então, o paciente que eu digo, paciente cabeça dura, né? Paciente rígido, tá? Então, o pulso duro, rígido, geralmente a gente vai ver que o paciente tem problemas de flexibilidade. E aí a gente pode, se ele é no profundo, só é percebido em profundidade, quando a gente procura ele no profundo, ele tem a ver mais com os órgãos, tá? Então, órgão rígido, órgão duro, se a gente for palpar, encontrar massa, aí é interessante a gente avisar para o paciente, tá? Então, sugere a existência de massas palpáveis no abdômen com dores finas e erráticas, né? Tumores, hérnias, é como se fosse um local que gera rigidez, né? E geralmente no próprio pulso a gente encontra ele duro, tenso em um órgão específico, tá? Então, encontrei no baço. Quando a gente vai ver lá, o paciente sente uma dor no baço, eu tenho diabetes, eu tenho algum problema lá no pâncreas, tá? E aí é muito comum a gente encontrar isso, paciente que está com câncer. Alexandre, no caso da pessoa, que eu acho que já deve ter até respondido essa pergunta,
de quem a maioria das pessoas ultimamente está tirando vesícula, né? O que que Sim. vai sentir exatamente no pulso da vesícula? Porque vai depender. A gente retira a vesícula porque ela está com algum problema. Aí depende do tipo de problema. Na grande maioria é pedra, né? É pedra ou inflamação. E aí a pedra é insuficiência, né? Tá, aí quando a gente encontra a insuficiência da vesícula. Quando é inflamação, a gente encontra excesso. E aí isso pode continuar no pulso, porque continua nos outros aspectos. Tirou o órgão, mas continua nos aspectos das tomadas de decisões, do sono, e aí por aí vai. Mas é, o pulso mostra. E aí, quando a gente fala de problema na vesícula, o paciente, mas eu nem tenho mais. E aí pode ser isso, que a nossa medicina tem essa solução, né? Se o remédio não resolve, vai lá e arranca o pedaço, né? E acha que resolveu. Né? Esse sétimo. Então, Silésio, a gente pode encontrar ele tanto cheio como vazio, tá? Então, se está cheio, é o aspecto geral da vesícula, tá? Vazio como a vesícula estava já estava ali pedrificando, já estava calcificando algumas coisas porque o líquido biliar não estava sendo trabalhado. É, a Camila comentando que retirou a vesícula, né? Se tivesse voltado no tempo, se pudesse voltar. Mas realmente é isso mesmo. A gente tem como fazer a limpeza, a desintoxicação do fígado, vesícula, dos intestinos, através de alimento, jejum e a própria limpeza, né? Então, o 7 é o pulso móvel, agitado, tá? Ele é curto, deslizante e rápido. É o pulso que some, ou ele fica mudando de lugar, tá? É pequeno como a ervilha, mas agitado por sobressaltos. Precipita-se com força, como a ervilha saltando sobre os dedos, mas a batida se restringe a um local menor, né? Então a gente encontra ele como se ele estivesse ali mudando de lugar, tá? E um pulso, geralmente, ele é agitado, esse pulso móvel. Relacionar, relacionado com medo e sentimentos conturbados. Deficiência grave de Qi, de sangue, geralmente se manifesta com câimbras nas pernas. Eu encontrei esse pulso móvel aqui no pulmão e coração de uma pessoa e também baço pâncreas e estômago, tá? E aí o que que eu lembro que estava assim bem agitado e era essa questão da ervilha, como se fosse realmente um pulso redondinho só nesse lugar, coração, pulmão e no pulso direito estômago e baço pâncreas, tá? O que que seria? Aí a gente lembrando que ele pode ser tipo um impulso da energia, tá? Então geralmente ele é um impulso, mas que está tentando resolver, tá tentando se estabelecer, tá? E aí tá relacionados com medo, sentimentos conturbados. E aí eu perguntei para ela, eu perguntei para essa pessoa, né? Aconteceu alguma coisa que te gerou tipo um impulso onde não pôde seguir esse impulso, tipo uma vontade, mas não pôde? Tipo, ver alguém que viveu uma emoção, alguma coisa, mas, opa, não vou falar. Tipo, eu encontrei um grande amigo, mas não vou falar agora não, tá? E isso remete justamente isso, tá? Com sentimentos que afloram, mas que eu seguro, tá? Uma ex-namorada, e aí opa, não, mas minha esposa tá aqui do lado, melhor não falar, né? Mas assim, vem uma emoção boa, ó, aquela época que a gente viajou, que a gente estudava junto, ou que a gente fazia, sei lá, o quê, mas não posso fazer, tá? E aí ela, Alexandre, até hoje essa enfermeira fala, ela é enfermeira. Ela, Alexandre, eu encontrei o meu ex-namorado, e aí, assim, geralmente é isso, tá? Então, quando a gente encontra, assim, eu encontrei meu ex-patrão antipático, dá vontade de eu ir lá e dar um tapa na cara dele, mas não vou fazer isso. Então, geralmente gera esse pulso agitado, móvel, tá? Que é a energia tentando se movimentar e entender o que que eu estou sentindo, tá? E aí, geralmente pode gerar câimbras,
Se o paciente ainda relatar isso, né? Tensão muscular, cãibras, é o corpo querendo mover, tá? E a gente está parado, não está movimentando. E Alexandre, meu pai, tem muita cãibra. Cãibra geralmente envolve isso, é ter a energia no músculo, ter energia no músculo, mas não faz não tem o impulso, né? Não toma a decisão que precisa. Geralmente é O, isso. o pulso dele é muito forte, muito rápido. É bem assim, É. agitado mesmo. Geralmente é uma pessoa que tem energia, mas aí não bota para fora, né? Não, ou não esgana alguém que quer esganar, não bate em quem quer bater, e aí tende a ter cãibra. E geralmente à noite também. A pessoa está dormindo, vai esticar a perna e tem uma cãibra, porque tem tensão ali, aquele músculo está tenso, aí vai esticar e gera um nó no músculo. É interessante, ele costuma ter as câimbras dele em torno de 11 horas. Da noite, 11. Aham. né? Às vezes eu Geralmente tô acordada e vejo ele vindo aqui na cozinha, umas 11, 11h30, 11h15. porque acumula muito durante o dia inteiro. Aí, à noite, o sangue sai do músculo e vai para as vísceras, que é o movimento do parasimpático. Então, quando cai à noite, o sangue sai do músculo, aí o músculo fica fraco. E aí vem as câimbras, porque ainda tem energia no músculo. E aí, só que não tem sangue, né? Interessante. Aí vem a contração muscular. Não tem E às sangue, vezes mas tem ele energia. tem cãibra também até na barriga, às vezes. A cãibra é falta de sangue no músculo e sobra de energia, é isso? Excesso de energia. Eu tenho Excesso acordado, às vezes, com cãibra na panturrilha, cara. Sim, sim. Então é isso. Aí tem que movimentar, tem que dissipar essa energia, fazendo aquele Mas movimento, né? É, legal. O oitavo é pulso apressado, acelerado. Quer dizer que o pulso é mais do que 5 vezes por minuto, né? Aqui ele traz até batendo pelo menos 8 vezes a cada ciclo respiratório, né? Dando a impressão de ser apressado, ansioso, agitado. E muitas vezes o paciente só está vivendo isso, ele está agitado. Por quê? Às vezes chegou atrasado, ou está pensando em ir em outro lugar depois daqui, ou está pensando em muita coisa ao mesmo tempo, né? E aí ele traz como deficiência de IN, ou seja, deficiência de relaxamento, do sono, né? E aí ainda com intenso calor, tá? Ou seja, a pessoa que não relaxa e ainda é acelerada, né? Então é aquela coisa da pessoa que não precisa de muita coisa para ficar ansiosa, porque ela já é acelerada, tá? E se tem muita coisa para fazer, ela já acorda querendo terminar tudo antes do fim da manhã, né? Então tem o dia inteiro, mas quer fazer já para agora, né? E aí isso pode também estar ligado a excesso de alimentação e de bebida, tá? Porque pode ser que o paciente tomou um energético e aí ele vai ter um pulso acelerado, né? Ou come muito açúcar, fritura, isso faz com que o corpo acelere e queima rápido, tá? E aí dá vontade de comer mais, dá vontade de comer sempre mais, tá? Então, o pulso acelerado geralmente é uma deficiência de IN. Aí a gente pede para o paciente praticar o silêncio, e aí geralmente é um paciente que fala, 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 é todo tempo no celular, então já gera manias, tique, e aí é paciente realmente para a gente entrar no hábito de vida dele. Ó, a gente vai ter que mudar a tua rotina, tá? Então, e o pulso vai normalizando. Aí, no caso, não seria excesso de yang, sim deficiência de yin. Isso, deficiência de IN, né? E aí, e aí entra isso aí também, o excesso de yang a gente vai ter que agir no yang, né? A deficiência do yin, aí a gente vai ter que colocar yin na vida dele, porque muitas vezes é isso, a pessoa não é muito yang, ela, ela só não sabe relaxar, ela não sabe esperar, né? Que hoje a mídia fala muito sobre isso, as crianças não sabem mais esperar, ela tá viciada em assistir vídeo, 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 né? Então, assim, o desenho, né, o que a criança hoje aprende do mundo, tem um personagem aqui, daqui a pouco o personagem está na praia, daqui a pouco o personagem... Então, eles querem tudo de imediato. Então, quando a gente pega a criança com o pulso acelerado, a gente, ó, a mãe ensina ele a desenhar, ensina a fazer um bolo, preparar o café da manhã junto, para ele entender que tudo tem seu tempo, não adianta querer tudo pronto, né? Então, meus filhos aqui, eu peço para a gente fazer o café da manhã junto. Vamos fritar o ovo, vamos botar o cuscuz,
Ela, papai, eu quero isso. Não, calma, deixa ficar pronto para desacelerar. Porque isso, na criança, é excesso de yang, mas também insuficiência de yin, né? Beleza? Em nó, o pulso em nó, ele é lento e fica interrompido. Aí esse é o preocupante, tá? O pulso irregular. Ele é causado por um frio interno com êxtase de qi e de sangue. Ou seja, tem hora que o coração, desculpa, o sangue e a energia não circulam, tá? Sempre indicam a desarmonia do coração. Geralmente é do coração, tá? Então, o coração é para ele ter uma frequência, uma cadência. Se quebra essa cadência, é ruim, tá? Então, é para ter uma cadência, uma frequência, um ritmo. Então, a circulação pode gerar uma insuficiência, né? Uma circulação insuficiente e o que ficar parado ou acumulado. E aí a gente pode ter AVC, pode ter um problema de um mau funcionamento, tá? E aí esse pulso em nó é preocupante, tá? Então esses são os 9 pulsos, né? Que Eu não praticamente sei. são os O primeiros. Inó eu acho que eu confundiria um pouco com o que é parecendo as pérolas, não? Não, esse aqui ele tem uma Um, pausa, é porque ele vai ter aqui, ó, ele é esse último aqui, ó. Ele 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 vai ele vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Ele pulsa e para, tá? Tipo isso aqui. Ele pulsa e gera um vazio. Aí ele nó, é como se fosse um pulso, e aí ele para e vai ter outro. uhum, entendi. Ou ele pode ter vários ritmos, tá? E a gente vai falar dele aqui. Ele é o último dos quatro últimos. Então, é um pulso lento que fica interrompido, tá, Sinésio? Falou? A característica dele é é ele ficar sendo interrompido, tá? E aí os intervalos são irregulares. Não dá para ter assim, uma regularidade, né? Aí ele é um pouco preocupante, porque mostra que o corpo não está tendo ritmo. E tudo tem ritmo, a respiração, o intestino, o pulmão, todo o sistema nervoso, tudo tem um ritmo. E aí, se o pulso está perdendo o ritmo, é justamente o imperador desregulado, tá? Então, quer dizer que o coração está em desarmonia e ele não está conseguindo dar conta do que está passando pelo corpo. Então, essa é a segunda escola, tá? Então, a primeira fala sobre os 7 yin, 7 yang, né? Que aí acaba sendo 8 yin. Alexandre, Oi? então, por si não pode se dizer que a pessoa pode estar com algum problema no coração, ou Sim, não? sim. O coração, ele pode ainda não estar afetando ele, mas ele já está sentindo que não está conseguindo dar conta, tá? E aí acaba que ele vai estar sofrendo. E aí você E se nesse pega caso de nó faz o quê? não entendi. Nos casos de pulso em nó faz o quê? Ah, é eletrocardiograma. Pede para ele fazer um eletro, que aí vai sair isso. Dependendo da onda onde estiver, dá para saber se é uma válvula, dá para saber se é a força do coração, se é um lado, mas geralmente é a consequência de outra coisa. Tipo, o pulmão está mal e o coração está tentando dar conta. E aí o pulmão não fala nada, não, ou às vezes o paciente já fumou muito tempo, sabe que tem problema no pulmão, mas já está afetando o coração. Ou é vascular, Uhum. ou é renal. E aí, quando vem o pulso mudar, é porque já está afetando o coração. Então, essa dos 9 pulsos seria uma outra escola, tá? Ou seja, um outro momento de livros que o clássico encontrou, né? Então, foi juntado isso, tá? Essas informações. Tá? Alexandre, eu vou sair, tá? Tá bem, tá.
Tranquilo. Vou dar uma descansada que para mim já Então, deu hoje. Hoje foi aqui chato. no clássico dos pulsos, só falta Tchau, esses, gente. Boa tá? noite aí. Tranquilo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Você cara. fala. Então, esse daqui, ele traz, né, sinais da data da morte nas doenças febris, tá? Então, por esses batimentos, ele traz aqui a data da morte, tá? Aí ele fala aqui, prognóstico da data da morte em termos de padrão do pulso debilitado, lento, em doenças febris. Aí ele diz, uma redução de 1/4 do pulso terá morte em 3 dias. E aí ele vai falando sobre isso, mas geralmente é após esse pulso em nó, né? E aí ele traz vários sinais da morte, que é aquilo do imperador amarelo, tá? Esses 4 pulsos suplementares, ele traz o pulso grande, curto, longo e variável, tá? Então, é a união de todos. Então, basicamente, é isso aqui que a gente passa no, na avaliação do pulso, tá? Então, pulso grande, rápido, é característica de Yang, curto, lento, é Yin, né? Então, vamos lá. Quais são os pulsos suplementares? O primeiro é o grande, amplo, largo, amplo, transborda nos seus limites e é cheio. Preenche as extremidades do dedo em resistência. Implica plenitude energética, né? Indica calor, ou seja, excesso, é como se fosse uma inflamação, excesso de energia, boa, ruim, que muda constantemente, tá? E isso pode ser natural ou pode ser patológico. Natural, se o órgão está recebendo energia, é normal ele estar alto, né? Então, eu vou correr, eu vou sair, eu vou comer alguma coisa, então o estômago é para estar alto, né? Então, ele pode estar alto, grande, amplo, normal, tá? Se grande com força, sintomas de excesso de calor perverso. Então, se está muito forte, já é um desequilíbrio, né? Se grande sem força, ou seja, se ele é um poço grande, cheio, mas que não é tão forte, não empurra tantos dedos, que não é tão agressivo, a gente não percebe ele destontear tanto dos outros, ele só está grande, né? Ele pode ter um vazio e desperdício de energia e sangue, tá? Aparece frequentemente nos distúrbios menstruais e no diabetes. Então, a gente percebe que ele é grande, mas ele não tem excesso de energia, né? Então, que é a característica da força. E aí, ele geralmente é distúrbios menstruais, diabetes, e infecção intestinal, porque está mais ligado à matéria, tá? Se ele tem força, aí está mais ligado à energia de calor e energia perversa. Ele estando curto, seria o contrário, né? Não preenche a posição total dos dedos. Dentro da mesma posição, ele pode ser sentido mais no centro, né, do dedo. É aquela história do pulso fino, né, curto. Indica deficiência grave de energia e especificamente do pulmão e coração, tá? Que é quem leva a energia. Então, o coração é quem produz o sangue, faz o batimento, e o pulmão produz a energia para seguir a sequência, né? Então, o pulmão, ele é o mestre das energias, ele é quem oxigena o corpo, traz energia que vai se juntar com o baço pâncreas dos alimentos e vai trazer energia para o nosso corpo. E o coração vai ditar o ritmo. Então, um pulso curto quer dizer que o sangue está alterado, que é responsabilidade do coração, e a energia está alterada, que é responsabilidade do pulmão. Um pulso longo, mais longo que o normal, ou seja, a gente sente o batimento sendo muito grande, né? O pulso longo, além do limite do pulso, né? Percebendo ele ali, normalmente indica calor, né? Então, um pulso que pode ser maior do que o ideal, geralmente é o coração trabalhando mais, geralmente uma inflamação, uma infecção, que o coração está mandando mais sangue para o corpo, tá? E o pulso se torna mais longo, tá? E aí geralmente é mandando mais sangue, indica calor. Então, pulso Yang, né? Portanto, sinais de excesso de energia no ritmo regular, fornece sinais de resistência, condições comuns, doença do fígado, aumento do sangue, né, que a gente estava falando, doenças do hipocôndrio, doenças mentais, e aí o corpo vai mandar mais energia, né, no pulso Yang, né?
E o quarto pulso desses suplementares, né, é a intermitência. Ocorre uma parada a cada 10 batidas, ou a cada 20, ou 30, ou 40, né? E aí o clássico do pulso fala sobre essas batidas, tá? Então, se são 3 batidas, para, e depois 5, para, e depois, quanto mais irregular, pior, tá? Se são 5, para, 5 de novo, para, 5 de novo, para. Aí isso quer dizer que tem um órgão específico, tá? E aí cada ritmo desse é um órgão, tá? Essa parada pode ser um ritmo lento, rápido ou com frequência, tá? Então, é isso que a gente está falando. Pode ser 3, 4, 5 batimentos para, 3, 4, 5 batimentos para, tá? Então, trata-se de uma falta de energia extraordinária, tá? Então, é como se fossem os vasos extraordinários, é, que seriam os meridianos vasos maravilhosos, né? Tá perdendo energia, tá? Então não tem mais energia circulando no meu corpo. Elas estão tá sendo preservada para estar em algum local, tá? E isso geralmente é o corpo tentando sobreviver, tá? Então é o que a Silésia comentou sobre, será que eu uso o vaso maravilhoso sempre? Tá? Não é que você vai estar gastando energia, tá? Mas você vai estar mobilizando essa energia e essa energia estando esgotada, o que acontece? O meu coração, o meu rim são os principais, é para ter energia neles, tá? Mais do que no, digamos, no pulmão, tá? Ou digamos no intestino. E aí a gente mobilizar a energia, a gente vai estar tirando de onde o corpo está querendo preservar e botando aonde eu acho que deva ter. É isso que acontece, tá? Então não é que seja errado, mas o corpo tem uma inteligência de preservação. E eu posso estar tirando energia da onde ele está preservando e botando para um reequilíbrio que o paciente vai dizer, opa, estou melhor, estou muito melhor. E no outro dia ele vai cair. E por quê? Porque ele gastou energia, ele se sentiu muito bem, mas ele pode ter uma recaída muito forte, tá? É importante contar os batimentos ao longo do tempo, porque ele pode parar a cada até 50 batidas, tá? Então, tem um batimento, 2, 3, 4, 5, 6, parou. Aí bote de novo, né? Mais 6, mais 10 e parou. Mas pode ser que ele bata 50 batimentos normal e para, tá? 50 batimentos normal e para. Então, isso quer dizer que o jeito certo de pegar o pulso seria realmente observar se ele tem as 60 batimentos por minuto. Então, se bateu os 60, tá tudo bem, tá? Se chegou nos 50 e parou, e aí ele pode ter uma pausa, tá? Então, isso é o que está nos textos clássicos. Pode ser que chegue até 50 batimentos sem parar e depois ele tem uma pausa, tá? Então, no clássico do Imperador Amarelo, ele explica direitinho essas paradas, tá? Então, Então, assim, você teria que ficar segurando o pulso do paciente ali por 1 minuto, no um mínimo. minuto, um É, minuto, tá? Para ver os batimentos, tá? 1 minuto de silêncio. Mas na grande maioria das vezes, quando a gente vai encontrar uma queixa e ele já vem por conta de uma queixa, é porque já está tão evoluído que a gente encontra dentro dos 10, dos 5 batimentos, né? Então, bate 3, 4, 5 e para, tá? E quanto mais lento, desculpa, quanto menos batimento organizado ele tiver, pior, tá? Então, se ele só bate 5 e para, é pior do que se ele batesse 10 e parasse, né? Então, se ele chega a bater 50 e para, é porque ele ainda consegue manter o ritmo muito bom, tá? Quanto menor a organização, né? Tipo, quanto ele conseguir menos ritmo, pior, tá? E é quando a gente vai encontrar. Geralmente é quando a gente encontra, tá? O paciente vai ter uma queixa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá dentro do esperado. Então, geralmente o que a gente encontra. Oi, Dalila, você quer falar? Não? Oi. Oi. É, tudo bom, Alexandre? Boa noite. Boa A noite. minha dúvida é a seguinte:
esses pulsos patológicos, eles vão se apresentar em apenas um dos níveis, assim, ou eles têm que se apresentar em todos, ou eles podem se apresentar em mais de um, né, dos níveis do Zhang-Fu. Entendi. Geralmente, ele pode ser as duas, tá? Pode se apresentar em um braço só, esse padrão, tá? De bater e parar, ou de ser grande, ser fraco, ou pode ser só em um dos níveis, tá? Então, tipo, só no elemento fogo, aí pegar, ou só no órgão coração, só no órgão intestino, pode ser, tá? Então, não é uma coisa assim que eu vai encontrar sempre geral, né? Peguei no pulso e encontrei o padrão. Algumas vezes é isso, tá? Então pegou e já encontra ali ele em pérola, beleza, ali você já vê que a pessoa já está com pulso de gestante. Mas se você pegou e está normal, mas só no CS está assim, aí possivelmente é o ciclo menstrual dela que está na fase de TPM, está ali na fase de sangramento, então geralmente é isso, tá? Então pode aparecer geral ou pode aparecer só em um órgão, tá? Boa pergunta, Dalila. Tá? Ou pode ser em níveis, né? Então, no nível um coração e pulmão, no nível 2 fígado e baço pâncreas, tem a variação porque envolve aquele nível homem, né? Ou nível terra. Então, CS e rim alterado com a mesma alteração de pulso pequeno, tá? Então, quer dizer que o meu elemento terra, desculpa, o meu estado terra, né? Entre céu, homem e terra, o meu nível terra está fraco, né? Então, um pulso pequeno no nível terra mostra que eu estou com problemas ou familiares, ou do meu passado, ou com as minhas partes baixas, né? Parte geniturinária, reprodutora, pode estar fraca, tá? Então, é isso que a gente encontra, beleza? Então, pode ser num pulso, pode ser geral. Mas realmente, pessoal, como eu tinha falado na sala e o Ricardo comentou, é muito de prática, tá? Então fica muito na imaginação, mas eu sabia que essa aula ia ser boa com vocês porque a maioria pratica, a maioria já teve alguma experiência com algum deles, e aí, opa, foi isso que aconteceu com minha avó, como a Karina falou. Mas vocês, assim, quanto mais pegar, mais vocês vão ver que tem isso, tá? Então, tipo, um pulso rápido. Geralmente é uma. Desculpa. Aquele poço em pérola, né? Eu encontrei ele numa mulher que ela tinha tromboflebite. E eu não preciso nem saber o que é. Eu só disse, ó, você tem uma alteração que possivelmente é vascular, você pode estar perdendo sangue, você pode estar com... eu tenho tromboflebite. E aí eu fui estudar o que era, porque eu não sabia o que era mesmo. E aí eu fui estudar o que era. Ela, não, eu já tive isso há quase 10 anos atrás. E aí ela foi fazer exame e ela estava. Ela me falou no outro atendimento. Tinha voltado. É a inflamação dos vasos, é? É, a inflamação dos vasos. Beleza? Então, o que que a gente vai encontrar, pessoal? Aqui só botei aqui os casos clínicos, tá? Mas só para a gente entender aqui, tá? Então, o paciente que pode relatar tristeza, dor no peito, sem coragem de voltar para sua rotina, não consegue se concentrar nas atividades, e aí às vezes fica de atestado, às vezes está saindo de um luto, né? Alguma coisa está voltando das férias, não consegue se alimentar bem, com insônia, aí a gente vai pegar no pulso, né? O pulso gelatinoso, um pulso fraco, aí a gente vai ver que ela pode estar com alterações no IN, né? Então, deficiência do IN, tá? Um pulso espalhado, e aí a gente tem um pulso que transborda, aí geralmente a gente vai ter aquele pulso transbordante, né? Aquele pulso que derrama, né? E aí, sendo no primeiro nível do braço direito, né, e esquerdo, a gente vai ter coração e pulmão, tá? Que é justamente o que a Dalila perguntou, né? Então, a gente pode ter nos dois pulsos no nível céu, né? Pulso profundo, muito fraco, lento, sem ritmo, né?
E aí a gente vai ver, opa, então assim, um pulso bem, né? Então tem a ver com a tristeza, com a falta de vontade, com desânimo, né? E no terceiro nível do braço direito e esquerdo, um pulso profundo, né? Então a gente vai tocar lá o pulso profundo que eu não consigo, quase não acho, tá? Ou seja, o nível céu bem fraco, em geleia, e o nível o nível terra fraco, né? O terceiro nível. Então eu pego lá no rim e no CS um pulso muito profundo, tá? Então eu vou tocar lá embaixo para ver se eu acho. Então uma pessoa que está sem a parte céu e sem a parte terra, tá? Então geralmente é o paciente que tem dificuldade de se concentrar, dificuldade de memória, dificuldade de se conectar, mas também está sem chão, não sabe qual decisão que toma, não sabe para onde ir, não tem assim um passado que tenha ali ensinado muitas coisas, então não tem uma história boa para contar, tá? E aí quando a gente fala isso, o paciente vai dizer, rapaz, faz todo sentido, tá? Aí a gente olha a língua, né? Geralmente a língua vai estar pálida, com essa borra branca, fina, e aí são todas características de IN, né? Mas aí, você sabendo pelo pulso o que que você está lendo, né? Qual nível você está, em qual órgão você está, né? Faz, faz muito sentido, tá? No outro caso, um paciente que apresenta um pulso rápido, acelerado, forte e amplo, né? Então a gente pega assim, no geral, a gente percebe já isso. Aí a gente vai ver, compara nível 1 com nível 3, direito com esquerdo, superficial com profundo, para saber se está yin ou yang, né? Então a gente faz isso. E aí a gente percebe ele intermitente, né? Então, no segundo nível do braço esquerdo, então, no braço esquerdo, segundo nível, a gente vai encontrar o fígado, né? Um pulso mais profundo, lento, fraco, intermitente. No nível do fígado, aí a gente já vai chamar a atenção, claro, para o órgão fígado, né? E aí no pulso direito, né? No primeiro nível do direito, a gente vai ter o pulmão e o intestino grosso. Um pulso de batidas fracas, não enche, então a gente, opa, é pulmão com fígado, né? E aí a gente vai ter um paciente sem energia no fígado ou questão do fígado dominando o pulmão, né? Então os dois estão fracos. Então a gente vai correlacionar um com o outro, tá? O avô e o neto. Então a doença vai estar nessa relação, avô e neto, né? Então a língua pálida, sem sabor, com várias fissuras na lateral, aí a gente vai ver, opa, é fígado mesmo, né? E no centro da língua. Na lateral esquerda, a língua tem a cor mais escura, tá? Então, a gente vai observar essa questão da língua, tá? Beleza? Aí a gente vai fechando o diagnóstico, vai tendo essa leitura, tá? No caso do paciente que não tem uma alimentação saudável, come muita fritura, gordura, e aí a gente já vai imaginar o que que é, né? Geralmente é no nível homem, estômago, baço, pâncreas, né? O início daquilo ali. Super ansiosa e preocupada. Apresenta o pulso escorregadio, ou seja, aquele pulso que eu sinto na superfície, quando eu vou aprofundando ele some. Quer dizer que ela tem energia, mas quando desce, a energia dela é de péssima qualidade ou nem tem a parte material física, né? O Yin dela é fraco, tá? Ou seja, aquela história do talo de cebola, né? Então, toca na superfície e você encontra uma coisa ali tensa, dura, tem energia. Mas quando aprofunda, não tem, é oca, né? Então, ela vai aproveitar esse pulso escorregadio no segundo nível do braço direito, que é o baço, então o elemento terra dela fraco, né? Um pulso profundo, flutuante, forte e acelerado. E no nível 2 do braço, desculpa. No nível profundo. Pulso flutuante, forte e acelerado no nível 2 do braço direito, né? Então, a gente vai ter mais a questão dele já estar em excesso, o baço pâncreas, nesse caso, tá? O pulso cheio, amplo, forte, no primeiro nível do braço esquerdo. Aí a gente já vai ter primeiro nível do braço esquerdo, coração, intestino delgado, né? No caso do pulso profundo, vazio no primeiro nível do braço esquerdo, aí a gente vai ter o intestino fraco, tá? E aí a gente vai fazendo essa correlação, tá?
e observa lá a saburra da língua, né? Então, sempre a gente vai fazer isso, olhar o todo, né? E depois a gente compara um com o outro, né? Então, observa, o pulso do Alexandre está cheio, é amplo e é forte, né? Mas tem algum nível que está alterado. Então, vai ter um nível que é fraco, tem um nível que some, que flutua, tem um nível que se esconde, tem um nível que os batimentos fiquem irregular, né? Então, seria isso a questão dos pulsos patológicos, é a gente observar o que eu já quero, é yin ou yang, está em excesso ou insuficiência, tem energia ou não tem, né? E aí a gente vai vendo a parte sutil. Tem energia, mas como essa energia é grande, é pequena, ela é ritmada, né? Então, é isso que a gente vai estar observando. Beleza, pessoal? E isso eu tentando ser o mais prático possível, tá? Então, essa aula aqui, né? A gente faz o João, o Wendel, a Evanice, a Raíssa, a gente trabalhou essa questão dessa aula para ser todo mundo fala a mesma língua, né, dos pulsos patológicos, mas o embasamento eu tenho esse daqui, tá? Não é recomendado pela ABA, eu sempre falo, né, a ROCA, mas juntou essas informações, tá? Do livro do Ari, do livro do Orley, do Verdinho, do Maciossi, o Diagnóstico, né? Aquele livro de Diagnóstico da Medicina Chinesa, e o livro do Silva Júnior, que é a acupuntura tradicional chinesa. Também ele tem pouca coisa sobre isso, tá? Aí eu uso esse aqui, que é a junção de todos, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? Quem não tem esse livro, se quiser, eu posso mandar, tá? Beleza? Tranquilo? Silésia? Tranquilo? Pessoal, então era isso sobre pulso patológico, tá? Como a gente sempre fala, é uma aula meio que imagina só, né? Imagina só isso, mas faz todo sentido quando a gente vai se aprofundando, a gente vê que tem algumas variações que a gente tenta e entender o que é, mas aí dentro na primeira e na segunda escola traz muita informação, tá? De excesso e de suficiência, tá? E que faz todo sentido. Isso aqui é mais problema do intestino, isso aqui é mais do fígado, é mais do coração, é mais do pulmão, faz todo sentido, tá? Beleza? E aí me coloco sempre à disposição dessa turma maravilhosa que se formou, né? E, e é isso, tá? Beleza? Beleza, obrigada, boa noite. Obrigado.